pessoal, tudo bem? Essa é mais uma regra que a gente escuta por aí na fotografia. Inclusive, há bem pouco tempo, uma amiga foi alugar um estúdio fotográfico aqui no Rio e ela perguntou sobre a luz contínua, né? E ela foi informada de que luz contínua é para vídeo. Lá é um estúdio fotográfico, então só trabalha com flash. Bom, algumas questões importantes. A primeira é: se luz contínua é para vídeo, e o sol? O sol não é uma luz contínua? Não existem ensaios e trabalhos fotográficos em externas? Né? Ou não só externas, ainda que seja dentro de um apartamento, de uma casa, uma locação, mas seja uma luz entrando pela janela, pela porta, um teto de vidro, enfim. Né? Não existe? Então, essa questão de que luz contínua não é para fotografia, só para filmagem é um. eu não estou usando o sentido essencial da palavra mito, mas não é verdade. Você pode fazer fotografia com luz contínua. Bom, vamos lá. Algumas questões muito importantes. Primeiro, se você decidiu que o seu trabalho fotográfico ele vai ser apenas com luz contínua e ainda assim luz natural, então você está economizando dinheiro de equipamento, sejam flashes, aí vem tripé, vem adaptador para botar o flash no tripé, vem os modificadores, rádio flash, dependendo da quantidade de flash você vai precisar de assistente. O seu trabalho, o seu investimento vai ficando alto, o seu trabalho vai ficando mais caro, né? Então você vai economizar dinheiro com isso, ou mesmo que seja luz contínua como um softbox, tem um softbox, lâmpada, tripé, você vai economizar dinheiro se for luz contínua natural. Você vai economizar dinheiro de equipamento, você vai ter menos tralha para ficar levando para cima e para baixo, menos risco de assalto, quer dizer, não é menos risco de assalto, é menos coisa para roubarem de você se você for assaltado, menos risco sim de danificar algum equipamento, porque é menos equipamento, menos coisa para você levar. Você vai economizar dinheiro com seguro, é sempre bom estar atento em relação a seguro. Você vai economizar dinheiro com curso, você vai economizar seu tempo, você não vai precisar fazer cursos de flashes e etc, fotômetro, né? Então, menos tempo lá aprendendo a mexer nisso tudo, não só o curso em si. Então, beleza, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Não tem certo ou errado nessa questão. É meu dever, eu me sinto no dever, né, de trazer algumas questões para você. Uma delas eu espero que você, se você já fez um curso básico de fotografia, já tenha aprendido, ou se você for fazer, que você venha aprender. Que são fotografias diferentes. Tá? Possibilidade de fotografia desenhar com luz, subentende-se sombras, né? É uma forma diferente de trabalho. É outra fotografia se você só trabalha com luz natural, se você trabalha com flashes. Tá? Ou ainda que seja uma luz contínua artificial, softbox, octobox, abajur que seja, uma luminária, né? Já é uma fotografia, já permite uma fotografia diferente do que só a luz natural. Tá? Já tem um custo, já tem um certo trabalho, né? Mas é diferente. É importante você entender que é diferente. Se ainda assim você entendeu que é diferente e você quer trabalhar com luz natural contínua, vai lá, bicho. Toca em frente, manda ver, segue o teu rumo. Maravilha. Tá? Agora, também é importante a gente entender que não é uma regra. Não é uma regra, só uma dica minha para você. Tá? Ainda assim é muito válido você fazer algum curso, um que seja, de estúdio, pode ser online. Assiste vários tutoriais no YouTube, tem sites aí de cursos, né? Faz um cursinho de estúdio. Por que que é importante? Porque você leva o estúdio para a rua. O conhecimento, o entendimento, as noções, né, de luz que você aprende no estúdio, você leva para a rua. Isso tanto pode, cada caso é um caso, né, ampliar, né, o seu conhecimento e domínio sobre a luz, ainda que seja natural, né, você detectar ambientes de acordo com a luz, classificar melhor isso,
e como também pode acelerar o seu processo de aprendizado e domínio da luz. Quando eu falo domínio da luz, você não vai ter um controle absoluto, aliás, nenhum, né, praticamente, da luz numa externa. Né? Mas você vai aprender coisas do tipo, você está aqui na rua e está vendo o sol batendo lá num prédio, o prédio está sendo como um rebatedor. Tem gente que não gosta de falar luz rebatida, fala luz refletida. Dá no mesmo, a luz bate lá, vem cá, enfim. Aí você já pensa, pô, aquilo lá está funcionando como um rebatedor, né? Deve estar passando uma luz maneira, a cor do prédio é tal, a luz deve estar numa temperatura tal, uma influência da cor do prédio, se é um prédio de vidro. Enfim, são N situações que você passa a enxergar melhor na rua. Então é muito válido, não é uma regra, mas é válido você, ainda que trabalhe só na rua, você fazer algum curso de estúdio. Uma outra questão muito importante, você tentar, é um exercício, eu sei que às vezes é difícil, identificar o que dentro de você, quais sentimentos dentro de você o levam para ser só rua ou só estúdio. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, ou eu não tenho grana para investir em equipamento, então vou me limitar a trabalhar dessa forma. Muitas vezes eu até tenho grana, mas eu não estou afim de gastar grana, ainda mais agora nesse período que a gente está. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, a gente está em 2020, em plena quarentena, né? Então a gente não sabe como é que vai ficar a situação econômica do país, financeira, enfim. Então muita gente vai segurar a onda, então você pode se adaptar por isso também. Pode ser gosto fotográfico, sim. Gosto da fotografia, assim, beleza, tá tudo certo. Né? E às vezes, em alguns casos, né, que é o mais preocupante, é preguiça. Aliás, é o mais preocupante, não. É o preocupante. Né? É a preguiça. E a gente vive num tempo de história humana, né, que, de modo geral, o ser humano moderno ele é altamente preguiçoso de agenda cheia. Eu já falei isso em algum outro vídeo. Né? Mas como assim? Se você está com a agenda cheia, como é que é preguiçoso? A gente tem o dom, entre outros, de encher o nosso tempo, encher a nossa agenda com coisas sem a menor importância, só para a gente ter a justificativa de dizer: agora eu não tenho tempo, eu estou com muita coisa para fazer. Ou justamente porque a agenda está cheia, eu estou cansado. Então é muito importante a gente tentar identificar se não é isso. Né? Será que é uma restrição financeira? Será que eu não estou afim de gastar grana? Será que não é uma preguiça de estudar mais, de aprender mais? Né? Um medo de achar que a coisa é muito complexa, né? E acabar tentando, né? E às vezes no início a coisa realmente pode parecer mais complexa ainda, pode ficar pior, né? E isso de desanimar, isso mexer com a tua estima e tal, né? Então é importante identificar isso, porque quando é um caso desse, de preguiça, o medo, né, de aprender a coisa, pode ser com relação a flash, pode ser em relação a um programa de pós-produção, pode ser em relação a qualquer coisa na sua vida. Né? É importante você se superar. Essa é a verdadeira superação, não é a comparação com o outro, é a sua própria. Porque muitas pessoas estão lá num nível, aí elas ficam olhando para quem está lá em outro nível. Ao invés dessas pessoas estudarem, se dedicarem, se empenharem, investirem e tal, e quem sabe se desenvolver ainda mais, muita gente prefere denigrir, falar mal, né? Reduzir, rebaixar o trabalho do outro, porque isso dá a ilusão de que, opa, eu melhorei. E não, você está no mesmo lugar, você está estagnado no mesmo lugar. Porque essas mesmas vantagens de você só trabalhar com luz natural, você não vai gastar dinheiro com equipamento, não vai gastar dinheiro com seguro, menos coisa para carregar, você não vai precisar de repente de um assistente, que é mais caro e tal. Ao mesmo tempo que isso pode ser uma vantagem, isso pode ser uma desvantagem. Depende do ponto de vista. Você gostaria de aprender a tirar lindas fotos? Ou se tornar um profissional? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário.